Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aulinha de hoje. Hoje é uma aula super especial que a gente vai falar sobre o renascimento cultural na Europa. Lembrando, né, que essa aula ela é preferencialmente de Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp. Todos os vestibulares gostam bastante e tem uma ligação com filosofia. Então a gente vai falar um pouquinho também, né, de como o renascimento cultural, esse processo histórico, acabou influenciando também o desenvolvimento de novas ideias filosóficas. Beleza? Então existe aí, né, a palavra renascimento, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, ela está no contexto de origem da modernidade na Europa, né? Quando eu falo modernidade na Europa, a gente tem que ficar se perguntando, né, obviamente, na história, afinal de contas, o que é modernidade, né? O que é uma pessoa moderna? Quem trabalha muito isso é um sociólogo chamado Anthony Giddens, e eu trouxe um trechinho do Giddens para a gente poder trabalhar aqui. O texto dele chama-se, né, As Consequências da Modernidade, é uma obra da editora Unesp, e eu recortei um trecho dessa obra que eu acho relevante para a gente começar a nossa discussão, que diz: a modernidade enquanto momento histórico caracteriza-se pela antitradição, pela derrubada das convenções, dos costumes, das crenças, pela saída dos particularismos e entrada no universalismo. Então, como momento histórico, né, a gente percebe que a modernidade ela tenta estabelecer uma crítica à tradição. Não necessariamente superar a tradição completamente, tá? Então, fazer algumas críticas, alguns ajustes. Sair dos casos particulares e tentar entender de maneira geral, que é o propósito da ciência moderna, né? A ciência moderna, conforme ela vai surgindo, ela vai tentando universalizar as respostas, ou ainda pela entrada da idade da razão. Então, a racionalidade, né, trazendo aí as críticas da modernidade. Mas muitas combinações do moderno e do tradicional podem ainda ser encontradas em cenários sociais concretos. Então, a modernidade ela não elimina a tradição, ela reajusta, faz algumas críticas, né? Isso vai ficar bem óbvio na aula de hoje, porque os renascentistas não são radicais. Né? Aos poucos, o pensamento racional ele vai se estabelecendo e, com o tempo, ele vai se radicalizando. Mas na fase do Renascimento, ainda não. Tá? Toma cuidado com isso. Então, eu trouxe para vocês uma cronologia da modernidade, né? Então, eu coloquei aqui as 4 etapas da modernidade para a gente poder pensar um pouquinho sobre cada uma delas na história. Então, o Renascimento cultural, entre os séculos XIV e XVI, ele trouxe, né, uma desconstrução mínima dos valores tradicionais, religiosos, medievais. Tá? Os renascentistas não rompem completamente com a religião. Tá? Tanto é que muitas obras renascentistas são sobre temas religiosos, né, que a gente vai trabalhar aqui, como, por exemplo, aquela imagem da Capela Sistina, do Michelangelo, né, o Homem e Deus, onde Adão está tocando o dedo de Deus, e é uma cena bíblica. Então, os renascentistas não rompem completamente com a religião, tá? Eles fazem algumas críticas, alguns ajustes. Dessas críticas surgem críticas pontuais ao catolicismo, o que vai levar, no século XVI, às reformas religiosas. Lutero, Calvino, Henrique VIII criaram novas vertentes protestantes, né? O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, e a gente tem uma aula inteira sobre isso, beleza? Então, assista, né, a aula sobre reforma religiosa sempre depois da aula de renascimento. A Revolução Científica, ela é a continuidade natural desse processo, né? Entre os séculos XVI e XVII, depois que os renascentistas colocaram o pensamento medieval em crise, novos métodos, novas visões de mundo vão surgindo. E aí surge a base da ciência moderna. Os empiristas, os racionalistas, Francis Bacon, David Hume, Thomas Hobbes, o próprio, né, Descartes. Então, esses autores, né, esses pensadores, começam a mudar um pouco a concepção de ciência durante a modernidade. E é claro que esse questionamento todo, essa racionalização, vai culminar no iluminismo. Então, a gente tem uma aula muito legal sobre iluminismo, né? Eu coloquei a aula de iluminismo, né, junto com as revoluções, para vocês entenderem que o pensamento iluminista ele é o auge da racionalidade. Aí sim, entre os iluministas a gente tem, né, o esclarecimento, o século das luzes, são sinônimos de iluminismo. Os iluministas, sim, esses são, né, críticos da religião. Então, os renascentistas não fazem um discurso contra a religião, né, muito abertamente, mas os iluministas fazem. Para os iluministas, a religião, muitas vezes, é uma forma de manipulação. Beleza? Então, é importante lembrar que, no caso do Renascimento, que é a aula de hoje,
não existe uma anulação da religião e nenhuma crítica tão veemente, tão forte às práticas religiosas. Apenas alguns ajustes que a gente vai vendo ao longo da aula de hoje, beleza? Importante, então, lembrar disso, né, para o seu vestibular. Um exemplo de homem renascentista europeu é o Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo, né, ele tem um projeto de levar, né, de buscar ouro e prata na Índia e na China, por isso que ele propõe a circunnavegação, né, navegar o globo. E essa é uma visão super moderna, porque muitas pessoas da época dele acreditavam que a Terra era plana. Então ele tem um pensamento muito mais moderno, mais científico. Só que o objetivo do Colombo, né, era chegar até a Índia, a China, conseguir ouro e prata para financiar uma nova cruzada para libertar Jerusalém. Ou seja, o método dele é moderno, ele desconstrói o mito da Terra plana, ele sabe navegar, ele tem uma mentalidade científica, mas ele ainda quer pegar ouro e prata para investir na religião, né? Ou seja, o propósito dele ainda é um propósito religioso. Por isso que eu falo, o homem medieval, ele não rompe com a religião, ele ainda é muito religioso. O que eles vão fazer são alguns ajustes em alguns detalhes. Então, tudo bem, a Terra não é plana, certo? Como a igreja dizia, mas ele não rompe com a igreja, ele quer libertar Jerusalém dos muçulmanos. Então, ele quer fazer uma nova cruzada especificamente para isso, beleza? Então vamos lá, vamos entrar agora no Renascimento em si. Renascimento, renascença ou renascentismo, tanto faz, é o termo utilizado para identificar esse período da história, que é o início da modernidade, que são os séculos XIV, XV e XVI. Tá? Então começa a surgir um pensamento de oposição à cultura feudal. O Renascimento colocou alguns pensamentos em crise, e aqui a gente está também na época do surgimento da burguesia. Então, os mercadores estão começando a criar uma identidade e tentar entender quem eles são. Né? Lembra que na história, uma classe só é uma classe social quando ela começa a se entender como classe. Tá? Então, o Renascimento é um momento que a burguesia está se avaliando, se representando nas obras, está tentando entender quem ela é. Denomina-se Renascimento devido à redescoberta e à revalorização do conhecimento greco-romano, da antiguidade, né? Então, renasce alguns valores que antes tinham sido apagados na Idade Média, e a gente percebe que agora o ser humano vai ser colocado em evidência. Percebam que essa estátua, né, de Baco, em Roma, ou Dionísio, na Grécia, é uma estátua que valoriza o corpo humano, né? O corpo humano ele está ali representado de uma maneira bela, o ideal de belo da antiguidade, né? O corpo físico dotado de um padrão de beleza humanizado. Então o estudo, né, que os renascentistas vão fazer, né, da anatomia humana, os avanços na medicina são muito conhecidos no Renascimento, tá? Lembrando que para fazer uma imagem dessa, é preciso ter muito conhecimento do corpo humano, muito conhecimento, né, da anatomia humana. Beleza? Então, o humanismo renascentista, né, que eu citei no outro slide, ele é, na verdade, um movimento que aos poucos, bem aos pouquinhos, vai valorizando o ser humano perante a religião. Aos poucos vai rompendo com a tradição e com a hierarquia sacralizada da Idade Média. Qual que é o lema do humanismo? Né? É baseado em Protágoras, um sofista. O homem é a medida de todas as coisas. Para entender essa frase, vamos lembrar que quando o Protágoras diz o ser humano é a medida de todas as coisas, ele está dizendo que o mundo é o mundo, certo? O sol é o sol, o céu é o céu, uma rua é uma rua, um beijo é um beijo, um corpo é um corpo. Só que quem dá sentido de valor nas coisas são os seres humanos. Então, eu aposto que entre vocês, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas entre vocês que estão assistindo essa aula, eu tenho certeza. E tem gente que ama dias ensolarados. Nossa, Gui, eu amo o sol. Eu tenho muita saudade de sair no sol, né? Agora que tá ficando frio, eu vou querer, sei lá, quando o verão chegar, sair no sol. Aí o verão chegou, então a gente sai no sol no verão, que gostoso. E tem gente entre vocês que odeia o sol, que não gosta de sair no sol, que prefere o frio. Então, agora que o verão vai chegar, eu odeio, fico triste, não gosto, prefiro o inverno. Tem gente que é assim. Agora vamos lá. O sol mudou? Não, é o mesmo sol, é o mesmo dia. O sol não brilhou mais para quem gosta e menos para quem não gosta. É o mesmo sol.
Então, o que muda são vocês, né? Os valores que vocês colocam nas coisas. Então, as coisas, elas não têm um valor em si. Somos nós que atribuímos medida, valores para todas as coisas, entende? Então, está nas nossas mãos tomar uma decisão. Se a gente quisesse ficar mais 1000 anos submisso a Deus, se colocando para baixo, né, como degredados filhos de Eva, a gente poderia ficar. Mas os homens renascentistas decidiram mudar isso, decidiram retomar essa autoestima, colocar o ser humano no centro das decisões. E aí o Renascimento fez uma mudança de valores na cabeça do homem medieval, né? O miseria hominis, da Idade Média, o homem miserável, pecador, degradado filho de Eva, penitente, submisso, aos poucos, do século XIV até o XVI, então são 3 séculos, XIV, XV, XVI, aos poucos, o ser humano foi se vendo como digno, ao invés de degradado filho de Eva, pesquisador da natureza, curioso, ao invés de penitente, investigador, ao invés de submisso, questionador. A gente vai tirando um pouco essa culpa católica, né, da pesquisa. Então, quer dizer, eu tenho que saber a resposta, eu quero saber a realidade científica das coisas, mesmo que isso vá contra o que a igreja prega. Certo? Então é muito importante essa aula, porque o ser humano ele decidiu, aos poucos, sair dessa posição de inferioridade e se colocou no centro das discussões mais uma vez. O humanismo renascentista, ele é antropocêntrico. Então, o humanismo é a valorização da razão humana na pesquisa. Quando o ser humano descobre o poder que ele tem, ele se coloca no centro das discussões. Ou seja, né, o antropocentrismo humanista mostra para a gente o ser humano como digno, pesquisador da natureza, investigador e questionador. Você pode até ser religioso, mas você não vai deixar a religião te dominar completamente, beleza? Você vai se colocar numa postura de centralidade. Isso é o homem renascentista. Tá? A gente pode dizer que o homem se torna um Deus para si mesmo? Sim. Né? O que antes era o papel central de Deus na vida do homem, agora somos nós mesmos. Então, aos poucos, a gente vai percebendo quem a gente é, a importância do que a gente tem, o que a gente pode ser capaz de produzir. Então, o ser humano, aos poucos, vai se tornando um Deus para si mesmo, um objeto de culto de si mesmo, se valorizando, né, no humanismo renascentista. Como a gente vê nessa imagem da Capela Sistina, o homem e Deus, né? Percebam que os dois, né, estão numa comunhão, só que Deus não está tão acima do Adão, né? Adão e Deus estão numa comunhão. E Deus tem feições humanas, então a gente humanizou a figura de Deus no Renascimento também. Então, o homem se torna um Deus para si mesmo, a valorização da figura humana, tá? Nas obras que a gente vai analisar. Tem um filme muito legal que eu queria indicar para vocês, chama Lucy. É um filme hollywoodiano, né? Tem que dar uma olhadinha na classificação indicativa dele, mas é um filme que a Scarlett Johansson faz uma mulher que ela volta, consegue voltar no tempo e ver a primeira hominídea, né, que é a Lucy, aquele ancestral humano, né, que a arqueologia encontrou os ossos dela, mais antigo, né, que a gente já encontrou, a Lucy. E foi batizada muito por conta da música dos Beatles, né, Lucy in the Sky with Diamonds, né, então a Lucy ela é essa nossa ancestral mais antiga, né? Essa hominídeo, né? Que a gente chama. E aí, gente, no filme, eles brincam com essa ideia, né? A Lucy de hoje, que é a loira, a Scarlett Johansson, ela vê a Lucy do passado. E a Lucy do passado olha para a Lucy de hoje em dia falando, meu Deus, ela parece uma divindade. Né? Então, o ser humano da ciência, ele se torna um deus para si mesmo, ele se torna um deus para o ser humano do passado. Imagina, a nossa tecnologia hoje, né? Esse computador que você está vendo, ou o celular está na sua mão, isso para o antigo seria uma forma de magia. Então, o ser humano, aos poucos, foi se tornando um deus para si mesmo. Beleza? Tudo bem? E agora a gente vai, né, no próximo bloquinho, a gente vai agora analisar os períodos do Renascimento, algum vocabulário técnico também para a gente falar onde o Renascimento surgiu e, óbvio, né, como que o Renascimento se espalhou por toda a Europa.